Agora nós vamos dar início ao capítulo 11 do nosso curso, mas antes disso eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente viu até agora, né? Nós tivemos aí uma introdução ao VBA, né? Explicamos aqui o que foi, né? Como foi criado o VBA, o que é a linguagem. Mostramos o ambiente de programação, como é que a gente acessa essas janelas de projeto, as janelas de código. Mostramos as estruturas do modelo de objetos do Excel, como é que ele funciona, né? Mostramos as diferenças entre variáveis, constantes, vetores e matrizes. Vimos também o principal objeto do Excel VBA, né, o objeto range, os tipos de funções do VBA, certo? Depois vimos os tipos de controle de fluxo e estruturas de repetição para tornar as aplicações dinâmicas. E por fim os objetos worksheet e workbook. Agora nós vamos entrar em dois projetos para a aplicação de tudo isso que a gente viu até agora. O primeiro projeto ele tem um aspecto mais de design, certo? É uma aplicação onde a gente vai ver os conceitos front-end e back-end, ou seja, a gente vai fazer uma aplicação e trabalhar todo o layout dela, né? Tudo que o usuário vai visualizar, e também vamos tornar ela passível de ser utilizada também. Não adianta só deixar uma coisa bonita na tela se ela não servir para o meu propósito. Então a gente vai pegar esse visual nessa aplicação, no caso é um formulário, e a gente também vai mexer na parte interna dele, né? Tornar ele funcional. A segunda aplicação é da criação de gráficos dinâmicos. Ela tem mais um aspecto de dashboard, ou seja, de apresentação de dados, certo? São um pouco diferentes, mas a gente vai utilizar muitos dos conceitos que a gente viu até aqui. E lembrando que por mais que não se utilizem todos, né, você, né, pode utilizar em suas próprias aplicações. O interessante aqui é que você já tenha em mente, né, o mundo que é o VBA, o mundo que é a programação. Então a gente pode começar indo aqui na nossa planilha, mais uma vez. Vamos habilitar, né, a aba desenvolvedor para quem esqueceu aqui, ó, arquivo, opções, certo? Personalizar faixa de opções. E aqui está a nossa aba que ela precisa ser habilitada para que a gente possa utilizar o VBA, certo? Esse arquivo aqui ele não foi salvo, vou salvar aqui ele na área de trabalho. Salvar como, procurar. Pronto. Lembrar de salvar ele no formato de macro. Vou colocar ele aqui como user forms. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, certo? É o único formato que seria possível acessar a macro. Salvar. Pronto. Agora já está tudo ok para o início da nossa aplicação. Vou clicar aqui em Alt F11. Pronto. Estamos no ambiente VBA. Diferentemente dos outros exemplos, né, das outras aplicações que a gente viu até então, né, a gente trabalhou direto na janela de códigos junto à janela de projetos. Agora nós precisamos inserir uma janela para poder modificar o user form. No caso aqui, nós vamos clicar em inserir, certo? User form. A gente vai ter acesso agora a um formulário. Nesse caso aqui, esse formulário, né, ele está no formato padrão do Excel. Então a gente pode vir aqui, alterar o tamanho dele, né, deixar ele de um tamanho que a gente acha que vai ficar ok. Isso aqui pode ser alterado a qualquer momento. E nós podemos também ver aqui que a gente tem uma caixa de ferramentas, certo? Essa caixa de ferramentas nós podemos fechar. Vou clicar aqui novamente, certo? Então a gente habilitou a caixa de ferramentas, certo? Então, a partir dessa caixa de ferramentas que nós iremos inserir tudo que será necessário no nosso formulário. Eu recomendo que o formulário a gente mude a cor de fundo para uma cor mais escura, para ficar mais visível as caixas de texto, porque as caixas de texto são na coloração branca. Então a gente pode vir aqui, ó, em Back Color, né? A gente seleciona, usa form, vem em Back Color, clica aqui na setinha. Aqui a gente tem algumas cores padrões, a gente pode vir também em paleta, colocar aqui uma cor mais escura, né? Um cinza, por exemplo. Isso é só uma recomendação, mas vai do usuário, né? O layout que ele vai definir. Aqui a gente já tem o nosso user form, né? Ele ainda não tem nada, não está funcional, mas a gente já tem uma ideia do formato dele. Nós podemos também alterar o título de exibição. Aí aqui vem um conceito muito importante. Nós temos dois campos, o name aqui no lado esquerdo e o caption.
Essa tela aqui, né, é a tela de atributos do nosso userform. Sempre que a gente inserir um novo aspecto dentro dele, a gente também pode modificar os atributos, né, desse nosso novo label, dessa nossa nova caixa de texto, certo? Então, beleza. Aqui a gente tem o name e o caption. O name, certo? É o nome que o Excel VBA acessa esse formulário. Ele é interessante de ser modificado se você for colocar um nome que lhe faça lembrar depois, né, o que é aquele formulário, o que é aquela caixa de texto em específico, né? Algo que vai lhe ajudar. Caso contrário, você deixa o padrão. O caption é o título que será exibido, né? No caso aqui está userform 1, nós podemos colocar aqui cadastro de funcionários. Certo? Então a gente já aqui modificou, né, criou o nosso userform, a gente já sabe aqui mexer no caption. Nós também podemos agora fazer uma inserção, a gente vai inserir um label. Qual a diferença de label para a caixa de texto? A caixa de texto ela vai receber uma informação. O label é como se fosse um rótulo daquela caixa de texto, né? É o que define o que é que eu preciso receber de dados. Então a gente vai clicar aqui, ó. Lembrando, caixa de ferramenta, habilitar ou desabilitar. Vem aqui em rótulos, certo? E a gente seleciona onde ele vai ser inserido. A gente pode também alterar o tamanho. Percebam, né, que ele está no formato padrão aqui, label 1. Mais uma vez, se a gente selecionar ele, a gente também tem os mesmos atributos, name e aqui embaixo o caption. A gente vai alterar o caption, certo? E a gente vai querer receber o nome do funcionário. Nome, certo? Ele já alterou aqui automaticamente, mas ainda não está visível. Nós podemos alterar a fonte e a cor da fonte, certo? A gente pode vir aqui, ó, fonte, clicar nesses 3 pontinhos. E aqui na fonte, né, a gente pode colocar aqui, por exemplo, times, ou, né, e vai do que o usuário necessita, certo? A gente pode aumentar o tamanho, colocar aqui um tamanho 14, vamos testar. Acho que está bem ok. A gente também pode alterar a cor, né, dessa nossa fonte. A gente pode vir aqui, back color vai alterar a cor de fundo e forward color vai alterar a cor da própria fonte, né? Vou colocar aqui um branco, certo? Acho que não é necessário alterar a cor de fundo. Então, nesse primeiro vídeo, né, a gente já aprendeu como, a gente fez um resumo, né, de tudo que a gente viu até aqui. A gente aprendeu como acessar os userforms do VBA, como modificar alguns padrões dos userforms, como tamanho, nome, título, e como inserir um label, né? Essa questão dos labels nós iremos ver em todas as outras aulas para poder inserir os outros campos também. Então a gente encerra aqui essa primeira etapa.